Hoje nós estamos pensando em falar sobre um assunto de extrema importância, que tem como título Quando o Leão Rugir. Quando o leão rugir é o tema da nossa mensagem, e nós estamos nos baseando na palavra de Deus, e tivemos uma inspiração domingo passado, quando o irmão Deli, na parte da manhã, falando sobre cordeiro e leão, então ele se referiu a esse texto de Joel, capítulo 2, no versículo, só um momentinho, os versículos 16 a 21, mas vamos ler logo o versículo 16, que diz: o Senhor brama de leão, e se fará, vamos repetir, o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então o Senhor ruge de Sião. Vamos ouvir mais uma vez? Mas o que a Bíblia diz que Deus está fazendo? Exatamente isso. Quando nós pensamos, irmãos, em todos os acontecimentos que estamos sendo testemunhas, às vezes a gente ouve alguém contar de algo, mas nós não. Nós somos testemunhas. Eu estou lendo um livro chamado O Filho do Hamas, que conta a história das intifadas, daqueles apedrejamentos que houve lá em Israel, muitos atos terroristas, e num daqueles dias eu estava em Israel. Então é impressionante, eu pensei, gente, as coisas estão acontecendo e a gente ouve falar e a gente pensa que está longe, de repente você está no lugar ou tem a ver com você, como o acidente que houve anteontem para ontem, né, que uma das pessoas que veio a falecer é parenta de uma membro da nossa igreja, sobrinha de uma membro da nossa igreja. Quer dizer, as coisas vêm acontecer bem perto da gente, vêm doer na gente. Então, cremos que assim como quando Deus estava para tirar o povo de Israel do Egito, Ele enviou todas aquelas pragas, da mesma forma, os acontecimentos que estamos vivendo são o prenúncio de que algo especial Deus está para fazer. Ele está rugindo, o leão está rugindo, e nós precisamos ouvir o que ele está nos dizendo. Olha, meus irmãos, nos últimos anos, o número de fenômenos naturais se intensificou. A gente vai esquecendo dos terremotos, da alteração climática que nos próximos 20, 25 anos a Terra vai ter um aumento na sua temperatura de 2 graus, e isso vai causar estragos em dimensões inimagináveis. Isso nos próximos 25 anos é a previsão. Os irmãos são testemunhas de enchentes, de secas, mas o mundo também está sendo assolado por convulsões sociais.
Já nos esquecemos de muitos atentados que houve. Já quase não se refere ao 11 de setembro. Já quase não se fala do terremoto lá do Haiti, da pandemia da ebola, da gripe asiática, da H1N1, tantos acontecimentos e ainda o que está acontecendo no nosso país. A convulsão política que está vindo no nosso país. Nunca o Brasil esteve numa condição política tão dividida entre direita e esquerda, de um modo tão claro, tão definido, pelo menos no meu conhecimento, como estamos vivendo agora. Mas isso não é só no Brasil, isso está acontecendo pelo mundo. Então, o leão está rugindo, nós precisamos prestar atenção. O que esse leão nos quer dizer? Isso aí sem falar em tantas outras tragédias nacionais, como de Mariana, de Brumadinho, que ontem fez, foi o quê? 1 ano ou 2 anos? Foi 1 ano, né? 1 ano da tragédia de Brumadinho. E aí vão as tragédias se sucedendo, os horrores sendo cometidos. Esta semana, um filho matou e esquartejou a mãe, colocou em malas. Uma pessoa estava passando na rua e viu uma mala, achou que podia levar aquela mala para casa. Quando vai abrir, tem um pedaço de um corpo, de um ser humano lá dentro. Que isso? A que ponto o ser humano está chegando? A própria mãe. Então, a gente precisa estar alerta sobre o que está acontecendo, como eu já disse muitas vezes, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, pensando nesse texto de Joel, capítulo 3, versículo 16, que diz que o leão rugirá de Sião. Primeira lição que nós tiramos desse rugido do leão é que no dia em que o leão rugir, Deus entrará em juízo com as nações. Joel capítulo 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas. Este texto de Joel capítulo 3, o mesmo que fala que o leão vai rugir. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Versículo 12, Joel capítulo 3, versículo 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Olha, Deus um dia, lá em Gênesis capítulo 18, diz que desceu à terra, veio acompanhado de 2 anjos, e esteve conversando com Abraão, dizendo: olha, o clamor de Sodoma e Gomorra tem subido até mim. E eu desci aqui para verificar se é assim mesmo. Qual foi o resultado? 2 cidades inteiras destruídas. Lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus se enfadou da agressão. Diz que a disposição humana era a criminalidade, que os homens se tornaram perversos.
se tornaram adúlteros, e cada homem queria mais mulheres para si, e se tornou o crime algo assim banal. E o que Deus faz? Deus extirpa da face da terra a criatura humana e os animais, deixando somente Noé e sua família e os animais que com ele estavam na arca. Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Deus não pode permitir que a injustiça que está acontecendo no mundo, a maldade humana, o pecado humano, do modo como se tem alastrado, que Ele fique tranquilo, que Ele assista a tudo isso passivamente. Até mesmo porque a Bíblia diz que Ele está no controle de todas as coisas. Então Deus há de julgar as nações. Mas esse julgamento de que a Bíblia fala aqui, irmãos, trata-se do dia do Armagedon. É o dia em que nações do mundo inteiro se voltarão contra Israel, se reunirão no vale de Josafá, e ali Deus decretará sua sentença. Quando os homens acharem que podem continuar lutando contra Deus, achincalhando Deus, brincando com Deus, fazendo piadas com Deus, zombando do seu filho, zombando das coisas sagradas, chegou o momento de Deus entrar em juízo com as nações, porque um dos atributos divinos é que Ele é o Deus da justiça. O leão, meus irmãos, está para rugir pela justiça contra aqueles que detêm a verdade em mentira e a injustiça em justiça. Isso nós encontramos em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Perceberam aí? Não é apenas perversidade, mas perversão. A perversão moral, por exemplo, e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ao invés de seguirem a verdade, ao invés de lutarem pelo que é reto, ao invés de estabelecerem a justiça, como é a nossa expectativa das nossas autoridades que são responsáveis pela promoção e estabelecimento da justiça. O Brasil clama por justiça, por homens e mulheres que sejam verdadeiros, que sejam justos, que defendam o que é certo, porque Deus é um Deus de justiça. E diz que a ira de Deus se revela sobre estas pessoas que detêm a verdade em mentira. Em Atos capítulo 17, versículo 31. O apóstolo Paulo estava falando em Atenas, no Areópago, diante daquele povo que buscava novidades no berço da filosofia da humanidade. E aí Paulo diz o seguinte: porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Não importa o quanto as nossas autoridades possam primar pela injustiça, mas Deus há de julgar com justiça. Pois quando Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando
dentre os mortos. O leão da justiça, meus irmãos, está para rugir. Esta é a segunda lição que tiramos desse texto, que diz que quando o leão rugir de Sião, a segunda lição é a seguinte: no dia em que o leão rugir, Deus julgará os pedófilos e os prostitutos. Vamos ouvir o rugido? Joel capítulo 3, versículo 3. Lançaram sortes sobre o meu povo. É o mesmo texto que fala do rugido do leão, tá? É o mesmo capítulo. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Irmãos, uma vez eu vi uma reportagem de 40 crianças, meninas de 5, 6, 7 anos, que estavam se casando. Que absurdo! O que para muitas culturas é normal, mas a gente censura os de lá. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. No mundo, nós temos 193 países, sem contar Taiwan, que não é reconhecido pela China, e nem o Vaticano, que é um Estado, mas não entra na computação dos países do mundo. Destes 193 países do mundo, o Brasil está em 11º lugar no ranking de abuso e exploração sexual infantil. E o povo pensa, os pedófilos, os abusadores de crianças pensam que Deus não está vendo isso. Está aqui esse texto de Joel, que Deus é de julgar aqueles que vendem meninos e meninas, aqueles que oferecem alguma coisa a uma criança para poder abusar dela. Deus está vendo isso e Deus é de julgar esse povo. Meus irmãos, no Brasil, 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente a cada hora. São 72 crianças por dia. 26.280 crianças por ano. Irmãos, eu já atendi a muitas pessoas no consultório e como pastor no gabinete pastoral, o número de pessoas que é abusada sexualmente é simplesmente espantoso, porque isso aqui é o que foi denunciado, isso aqui é o que foi registrado. E aqueles meninos, aquelas meninas que carregam consigo a marca de uma molestação, de um abuso, muitas vezes dentro de casa, pelos próprios parentes. Crianças que foram abusadas pelos próprios pais. Hoje está em moda, uma mulher tem uma filha, consegue um amante, leva o amante para dentro de casa e depois as duas terminam sendo amantes daquele homem. E muitas mães, muitos pais, e essa é uma queixa das pessoas abusadas, que as pessoas, os pais estavam em casa e os pais não acreditaram nelas.
Houve casos de crianças que apanharam, que foram surradas, porque falaram que um membro da família estava abusando delas. Isso parece que é uma coisa simples, meus irmãos, mas o leão diz que vai rugir por causa do que é feito às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Deus não está indiferente ao sofrimento, às feridas que cada pessoa carrega, pessoas que foram abusadas sexualmente, muitas pessoas com esse silêncio na sua alma, na sua vida, sem ter tido coragem de compartilhar com ninguém. E eu tenho lidado também com muitas pessoas com dificuldades terríveis no relacionamento conjugal, porque foram abusadas quando crianças. Há uma deturpação do que seja uma vida sexual. E o mais triste de tudo isto é que as crianças, na maioria das vezes, elas se sentem culpadas. Elas carregam uma culpa daquilo. E aí a gente vai tendo pessoas com dificuldade de assumir qual é a sua sexualidade. Eu sou homem, eu sou mulher, muitas vezes por quê? Por causa de um abuso ocorrido na infância. Homens e mulheres que têm perversão sexual por causa de abuso na infância. Aquilo está impregnado na alma e as pessoas não conseguiram se livrar daquilo, e aquilo perdura por toda a vida da pessoa. Mas o leão sabe, e ele está rugindo, ele há de sair em defesa dessas pessoas, e ele ainda há de punir a esses criminosos. Essa é a terceira lição que nós tiramos desse texto de Joel, capítulo 3. No dia em que o leão rugir, Deus julgará os que fazem tráfico de pessoas. Vamos ouvir o rugido do leão. Isso é sério. Quero ver qual é a pessoa que estiver no meio do mato, no meio de uma selva, e ouvir um rugido desse perto de si, que ela vai ficar tranquila. É isso que Deus quer dizer. Olha, eu estou por perto, eu estou vendo. Não continue, porque haverá um momento em que eu rugirei como leão. Em Joel capítulo 3, versículo 6. E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para nos apartar para longe dos seus limites. Tráfico de pessoas, coisas que a gente não pensa, não imagina que esteja acontecendo numa larga escala, igual o problema da pedofilia. Quantas pessoas sumidas que ninguém dá notícia. Olha, meus irmãos, sabem quantas pessoas desaparecem por ano? Na verdade, não desaparecem. Quantas pessoas são traficadas, são vendidas todos os anos? Cerca de 25 mil pessoas. Não é pouca gente não, irmãos. É porque nós estamos envolvidos com tantos outros acontecimentos que não estamos muito ligados no que está acontecendo. Nas moças, nos adolescentes, nos rapazes, que na esperança de ter um emprego, são vendidos para o exterior.
Quantos países mais ricos não vão a um país mais pobre e compram crianças? E compram pessoas? A gente acha que a escravatura, o tempo de comprar e vender escravos passou. Mas muitas pessoas hoje, são cerca de 25 mil por ano, que vivem em regime de escravatura, porque foram vendidas, foram traficadas, seres humanos. Mas o Senhor está olhando para tudo isso. E o Senhor há de julgar a todos estes que estão traficando pessoas. Eis que eu, Joel capítulo 3, versículo 7, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Deus está vendo o sofrimento de cada uma dessas pessoas. E como leão, ele há de rugir. Uma quarta lição que tiramos do capítulo 3 de Joel, de que o Senhor rugirá de Sião, é o próprio versículo 16, que a gente volta a ele agora. Quarta lição: no dia em que o leão rugir, ele rugirá de Sião. Vamos ouvir. Joel 3,16. O Senhor ruge, brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ainda que haja tanta injustiça, ainda que o pecado grasse, se espalhe, se intensifique, Deus está atento. Ele não está alheio. Como leão, ele está para rugir e para julgar, trazer justiça e juízo sobre as pessoas. E como o mundo não quer mudar, e como apesar de todas as advertências do Senhor, os sinais que estão acontecendo, as alterações naturais, a reação da natureza, as tragédias por causa do ser humano. Em Joel capítulo 3, no versículo 15, diz assim: os céus e a terra tremerão, o sol se escurecerá e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, neste dia, acontecerá ainda o seguinte, de acordo com o próximo versículo: mas os céus e a terra bramarão. Vamos ver se tem outro versículo aí. Eu acho que eu tenho um que vocês não têm, que eu vou ler aqui. Mas o Senhor será o seu refúgio, o seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aqui nós não estamos falando de Israel, a nação israelense. Porque a Bíblia diz que nós somos o Israel espiritual. Que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas
que os céus vão tremer. Meus irmãos, vocês sabem o que está para acontecer? É inimaginável a Terra sair da sua órbita. Se ela mexer um milímetro, meu irmão, olha só, com a alteração de 2 graus Celsius, teremos o degelamento das calotas polares, teremos aumento dos mares e mudanças tremendas. Imagine o que é a Terra sair do seu estado de rotação, do seu eixo. A Bíblia diz que os céus e a terra passaram com um grande estrondo, e os elementos ardendo em fogo se desfarão naquele grande e terrível dia do Senhor. Porque os homens não querem ouvir, as pessoas não querem prestar atenção. O mal está acontecendo com os egípcios. Cada vez mais eles endureciam o coração. Até mesmo quando eles perderam seus filhos primogênitos, quando todos os animais primogênitos se perderam, Faraó todo endureceu o coração e saiu em encalço de Israel. O que está acontecendo não está amolecendo o coração das pessoas. E aí vem a nossa quinta e última lição que tiramos de Joel capítulo 3, mas vai ser o versículo 1. Antes vamos ouvir o rugido do leão. Joel capítulo 3, versículo 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Oh, glória a Deus, irmãos, porque o mal não vai prevalecer para sempre. A injustiça não vai permanecer, se intensificar, se estabelecer. Apesar de todas essas coisas que estão para acontecer, a promessa de Deus é que Deus vai mudar a sorte do seu povo. Você, meu irmão, minha irmã, que vive em tribulação neste momento, esteja certo de que Deus está para mudar a sua sorte. Ele está para dar um novo rumo. Ele está para abrir uma nova porta. A Bíblia diz: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape. Não se aflija, meu irmão, minha irmã. Deus está para lhe abrir uma porta. Deus está para mudar a sua sorte. Deus está para dizer qual vai ser a saída. É a promessa aqui. Voltando ao versículo de Joel 3:1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Romanos capítulo 8, verso 18, é um conforto para nós que vivemos nesses tempos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aguente mais um pouco. Esse dia está perto. Falar em aguentar mais um pouco, não, pessoal do louvor, com um pouquinho de paciência, daqui um pouco eu chamo vocês, tá? Esse dia está perto.
está para acontecer. Os sinais que estão acontecendo nos apontam para a brevidade desse dia. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, diz: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém, irmãos? Amém. Amém. A nossa redenção se aproxima. Aproxima-se o dia em que veremos o Senhor voltando nas nuvens, como diz em Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Existe uma palavra para o som dos animais que é chamado de onomatopeia. E aí eu falo aqui sobre as onomatopeias de alguns animais. Tigres asiáticos também rugem. E quando eu falo em tigres asiáticos, quando eu falo em tigres asiáticos, irmãos sabem a quem eu me refiro. Hienas traiçoeiras gargalham. Abutres carniceiros crocitam ou grasnam. E muitos cães ladram. Mas nada será igual ao dia do rugido do leão. Quando o leão rugir, tudo isso mudará. E não haverá mais doença, nem morte. E Deus enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas, conforme diz em Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se ter chorado, meu irmão, Deus vai enxugar as suas lágrimas, minha irmã. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo isso é de passar, meus irmãos. Isso é passageiro. É a promessa do Senhor. E quando o leão rugir, o juízo verdadeiro se estabelecerá. E os filhos de Deus, aqueles que primam pela justiça, os filhos de Deus serão exaltados. O que você ouve neste momento, meu irmão e minha irmã? Cada um está. Porque isso, o rugido do leão. Você também está ouvindo? Vamos todos prestar atenção. Porque o que a Bíblia disse sempre se cumpriu. E mais uma vez, o leão está para rugir de Sião. E é preciso que nos preparemos e que vejamos em que nós estamos incorrendo no erro que faz o leão rugir. Vamos orar e depois eu quero convidar a equipe de louvor, que vocês podem fazer todos os cânticos que vocês tinham, vocês podem fazer de uma vez, tá? Com exceção do momento do dízimo, que aí eu quero orar pelos aniversariantes, ok?
Vamos ficar em pé, a equipe de louvor já pode estar aqui. Meu irmão, minha irmã, você que aí está, que nos acompanha, deixa-me dar uma olhadinha aqui para ver quem já entrou mais aqui, entre aqueles que iniciaram. Nós temos também aqui a irmã Simone Sampaio, família, né? Irmão Alex Júlio e família, irmã Esmeralda e família, irmã Isaura e Hélio, irmã Vanilza, certamente o Luiz Sávio também, os filhos, né? Irmão Zilé e família, irmão José Gaudêncio, irmã Norma, irmã Fátima, já falei, irmão Emerson, deixa eu ver se teve mais alguém aqui. Alguns irmãos, irmão William, a irmã Rosália Ribeiro, lá em Itaipu, Rio de Janeiro. Deus te abençoe, Rosália. Estamos orando por você, viu? Fica firme aí. Deixa eu ver quem mais. Ok. Os que eu tenho aqui, aqueles que estão acompanhando, que estão mandando até mensagem através do WhatsApp, todos aqueles que nos acompanham através da rádio Live Boulevard, que Deus abençoe a cada um de vocês também. Mas vamos primeiro orar e depois vamos dar a oportunidade. Se você, meu irmão, minha irmã, está precisando desta oração, mantenha a sua mão levantada nesse instante enquanto eu estiver orando. Deus de misericórdia, pedimos-te que tu nos trates como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que não damos atenção à tua palavra e que agimos de modo inconveniente. Perdoa-nos os pecados, Senhor. Visita cada pessoa que agora levanta a sua mão, que precisa da ajuda do Senhor, do socorro do Senhor. Ó Deus, cura cada alma machucada, Senhor. Inclusive aqueles que foram machucados por causa da pedofilia, do abuso sexual, da molestação, Senhor. Aqueles que têm sofrido com parentes em casa, com dependência química, com a violência no lar. Deus, socorre a todos. Todos, ó Deus, que estão com problema de saúde, visita cada um deles agora também. Aqueles que estão desempregados, Senhor, lembra-te das tuas misericórdias e abre-lhes portas, Senhor. Pai Santo, aqueles que estão deprimidos, revigora-lhes a alma, Senhor. São tantos motivos, Pai Santo, que precisamos do teu socorro, no nome de Jesus.